Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de número 2 do nosso módulo de governança e segurança para uso de inteligência artificial. E hoje nós estamos na aula de definição do escopo e objetivos para o uso de inteligência artificial. Na aula anterior, nós já falamos sobre a criação do business case e para conseguir o apoio da liderança, e agora nós vamos falar da definição do escopo e dos objetivos. Mas vamos direto ao ponto, vamos para a parte prática. Esse aqui, pessoal, é o documento que vocês vão utilizar, vocês vão fazer o download desse documento para realizar a documentação toda do escopo e do objetivo do uso da inteligência artificial na sua organização. Vamos lá, esse documento ele é mais extenso, mas não se preocupe, que ele é bem completo mesmo, para não esquecermos de nenhum ponto. Bom, conforme eu já comentei, essa etapa aqui de business case, ela já deve estar concluída, para só então você entrar na definição do escopo e do objetivo, ok? Vamos lá? Então, aqui na parte de contexto, você vai colocar as informações da sua organização, lembrando que o contexto é a situação atual da sua organização. Então, vamos falar primeiro do contexto externo. O que é o contexto externo? São os reguladores, são as ameaças cibernéticas. Então, por exemplo, um contexto externo aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Outro contexto aqui é o crescimento de IA generativa. Outro contexto são as partes interessadas aqui, os investidores. Então, vocês vão colocar aqui na descrição e também aqui no fator externo a realidade da sua organização. O que está aqui é só um exemplo. Vamos lá? E aí também vem o contexto interno. Então, ou seja, contexto externo, cultura de inteligência artificial, recursos de TI e segurança da informação, e assim por diante. Ok? Incidentes, né? Está tendo incidente? Ou seja, a sua IA está alucinando? Ela está ficando louca? Está gerando incidente? Pode estar acontecendo tudo isso. Ok? Bom, depois disso, nós vamos para a declaração formal do escopo do nosso sistema de gestão de inteligência artificial. Nesse caso aqui, você vai colocar lá o escopo que você determinou. Então, eu coloquei aqui o exemplo, falando, olha, o nosso sistema de gestão de inteligência artificial, ele abrange todos os sistemas de inteligência artificial em produção ou desenvolvimento ativo, utilizados processos de, aí você vai colocar quais são os processos, operando nas unidades de, aí você vai colocar quais são suas unidades, e assim por diante, ok? Essa etapa, pessoal, não tem certo, não tem errado. O importante é adaptar para a realidade da sua organização. Vamos lá? Vamos seguir aqui, então? Legal. E aí, depois que eu fiz a declaração aqui do escopo, eu vou para a próxima etapa, que é a justificação da definição do escopo. Então, eu coloco aqui, ó, criticidade para o negócio. Então, você vai colocar aqui, ó, quais sistemas e processos de inteligência artificial são essenciais para a sua operação. Então, ou seja, a gente já está mostrando que a justificativa do escopo é porque a IA é crítica para a nossa operação. Requisitos legais, relação de exposição ao risco. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui quais áreas têm maior vulnerabilidade e impacto no uso de IA, ok? E assim por diante. Vamos lá? Limites, ou seja, o que está incluso no escopo? Incluso. Eu coloquei aqui, ó, tecnologia da informação, que é a área que vai desenvolver e operar os sistemas de IA crítico. E aí, você coloca aqui os tipos de IA utilizados. Por exemplo, Data Science ou Analytics. Vai criar e manter modelos de Machine Learning em produção. Ok? Tipos de IA utilizados. Aí coloquei aqui modelos preditivos e NLP. Financeiro. Vai usar IA para detectar fraude e análise de crédito. Ok? E assim por diante. Ou seja, você vai colocar aqui a descrição de tudo que está incluso no escopo. Ok? Depois, você vai colocar tudo que não está incluso, que foi excluído do escopo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, área de logística da organização. Ela só vai ser incluída, sei lá, após a primeira fase. Ou então nessa parte aqui, área administrativa. Não utilize sistemas de IA no momento. Então, por isso que ela não faz parte do escopo. Ok?
Então, você vai colocar aqui as exclusões. Depois, é importante colocar quais são os limites físicos e geográficos. Então, aonde está a sede da sua organização, as filiais, cloud, aonde está a cloud, se tem home office e assim por diante. Tá bom? Que é autoexplicativo, não vou ficar lendo tudo isso para vocês. Limites tecnológicos. Então, você vai colocar aqui os sistemas e modelos de IA inclusos, ok? Então, você tem aqui os modelos de IA que estão inclusos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui modelo de detecção de fraude. Tipo de IA, machine learning. Qual que é a área responsável? É o financeiro. Qual que é a criticidade para a nossa organização? É alta. E o status? A gente já está usando bastante, já está em produção, ok? Então, aqui nessa parte você vai colocar os sistemas de IA incluídos. Legal? E depois você vai colocar as tecnologias que estão fora do escopo. Então, tudo que estiver fora do escopo, você vai cadastrar aqui também em relação a tecnologias. Vamos lá, próxima etapa. Caso de uso de inteligência artificial contemplada. Vamos lá. Caso de uso. Caso de uso número 1. Detecção de fraude em transações. Então, é a área financeira que cuida disso. Dados usados por esse caso de uso são transações financeiras, nesse caso, né, e PII. Ok? Estou lendo aqui, ó, pessoal. Risco. Risco alto. Né? Impacto, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Para quem trabalha com segurança da informação aqui. Ok? E aí você vai colocar aqui os controles existentes. Então, tudo isso aqui, eu coloquei textos só ilustrativos. Você vai colocar de acordo com a realidade da sua organização. Vamos lá? Processos de negócios cobertos, ok? Então você vai colocar aqui qual é o processo, qual sistema de inteligência artificial esse processo utiliza, qual é a área responsável, qual é a criticidade e o impacto desse processo sem o uso de inteligência artificial. Então você vai colocar tudo isso nessa parte aqui de processo de negócio. Então você vai colocar aqui, ó. Por exemplo, coloquei aqui concessão de crédito é um processo. Atendimento ao cliente é outro processo. Detecção de fraude, outro processo. Recrutamento e seleção, trabalho e assim por diante. Partes interessadas, os famosos stakeholders, né? Quem são as partes interessadas? Também não vou ficar lendo, porque você vai colocar aqui, para a realidade da sua organização, quem são as partes interessadas. Ok? Vamos lá, avançar? Partes interessadas externas, né? Clientes, reguladores, fornecedores de ar. Então, você vai colocar aqui quem são as partes interessadas externas. Requisitos legais e regulatórios. Nessa parte, é importante você estar criando esse documento através com a colaboração de um time multidisciplinar. Então, por isso que eu sempre falo, faça alianças estratégicas com outras áreas da organização. Por quê? Você vai precisar delas para a criação desses documentos. Nesse caso aqui que vocês estão vendo, nós estamos trabalhando a questão de leis. Se eu estou falando de leis, eu vou falar com o jurídico. Ou vou falar com a área de conformidade, para a parte de normas, para a parte de regulador, etc. Então você vai colocar a lei que se aplica à sua organização, vai colocar qual que é a aplicabilidade dessa lei, como ela se aplica para o sistema de gestão de segurança de inteligência artificial, qual que é a obrigação, ou seja, é obrigatório, e quem que é o responsável. Ok? E assim por diante. Então, vocês vão colocando aqui tudo isso. Obrigações críticas com prazo. Por que eu coloquei esse item? Porque nós estamos numa corrida aí contra o tempo na implementação de diversas tecnologias, né? Principalmente inteligência artificial. E algumas delas tem a questão de atender o prazo do regulador. Por isso que a gente colocou aqui também prazos, ou seja, que precisamos priorizar essas iniciativas aqui. Vocês vão colocar de vocês. Importante colocar também quais são as dependências, qual é a correlação das iniciativas de uso de inteligência artificial com outras áreas da organização, com outros processos da organização.
Então, precisamos ter essa visão de interdependência desses processos, dessas tecnologias. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está falando da ISO 27001, que é a de segurança da informação. Então, tem uma interface de dependência com a ISO 27001, com gestão de riscos, com gestão de incidentes, porque vai ter incidente no uso de inteligência artificial, e por aí vai, ok? Com a parte de privacidade, fornecedores, então você vai colocar tudo aqui. Legal? Quais são os seus fornecedores críticos de inteligência artificial? Então você vai descrever aqui quem são eles, qual é o serviço que você utiliza desse fornecedor, que dados são acessados e qual é o nível de risco. Legal? Coloquei vários exemplos aqui para vocês. No item 10, você vai colocar... Opa! Vamos lá. No item 10, você vai colocar quais são as exclusões do escopo e suas justificativas. Ok? Então, você vai colocar tudo que você excluiu, qual que é a categoria, a justificativa e se vai ser incluso um dia ou não. Ok? E aí, a gente coloca aqui os objetivos estratégicos do sistema de gestão de inteligência artificial. Então, eu coloco todos, por exemplo, aqui, ó, ter visibilidade completa de todos os sistemas de IA em uso, garantir conformidade com a LGPD, eliminar o uso não controlado de IA, famoso Shadow AI, ok? E aí você vai colocar todos os objetivos estratégicos aqui. Coloca qual que é a métrica, o prazo e como você vai medir tudo isso. Se nós estamos ou não nos aproximando do nosso objetivo estratégico. Aí você vai colocar também o alinhamento dos objetivos com a estratégia do negócio. Por quê? Porque o negócio da nossa organização, ele tem várias iniciativas estratégicas. Então é importante você fazer uma correlação do uso da inteligência artificial com as iniciativas estratégicas da sua organização. Então você vai colocar aqui o objetivo de negócio, o objetivo da segurança no uso da inteligência artificial e como a segurança vai contribuir para o uso da IA, ok? E aí entra os objetivos de segurança baseados em confidencialidade, integridade e disponibilidade, o famoso CIA, confidencialidade, integridade e disponibilidade, ok? Então você vai descrever aqui quais são os seus objetivos de segurança e os controles esperados para atender esses objetivos de segurança. Legal? Depois, nós vamos entrar numa jornada aqui de critérios de aceitação de risco para o uso da inteligência artificial. Nessa parte aqui, pessoal, é só uma sugestão para vocês, ok? Vocês vão adaptar essa matriz de risco para a realidade da sua organização. Então, eu coloco aqui crítico, alto, médio e baixo. E aqui eu coloco uma descrição do risco. Legal? Então, a gente vai colocar a descrição do risco e a ação requerida, ou o plano de tratamento de riscos. Bom, riscos não aceitos, que é intolerável. Então, por exemplo, assim, ó, o uso de inteligência artificial sem base legal para dados pessoais. Não pode acontecer isso. Shadow AI com dados confidenciais ou de clientes. Não pode acontecer isso. Aí você vai colocar aqui os papéis e responsabilidades de acordo com a sua organização para a gente chegar aqui na famosa matriz rastro. Então você vai colocar as atividades, nesse caso aqui nós estamos colocando as atividades do nosso processo e os papéis e responsabilidades de cada um, tá bom? E aí a gente fecha com a revisão e manutenção do escopo do nosso sistema de gestão. Legal, pessoal? Então, o importante aqui dessa aula é isso, que vocês vão fazer download agora desse template e vão começar a preencher com as informações da organização de vocês, ok? Para a gente ter documentado qual que é o escopo e os objetivos. Então, chegamos ao final da segunda aula de inteligência artificial e aguardo vocês na próxima aula. Valeu!